Boa noite, meus irmãos, paz, vamos ficar de pé. Boa noite, vocês estão em casa, nos assistindo, congregando conosco aqui à distância. É uma bênção para nós hoje, né? Domingo, dia dos pais, poder tirar nosso tempinho para congregar, para celebrar o dia do nosso Pai maravilhoso, nosso Pai bondoso, nosso Pai bendito. Feche seus olhos aí comigo, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia de domingo que o Senhor nos deu. Como é bom, como nós ansiamos estar na Tua casa, como nós ansiamos ouvir Sua voz, como nós ansiamos ver o Senhor. E esse dia é um dia tão esperado, onde nós, junto com os outros irmãos, iremos congregar, iremos ter comunhão. Hoje, especialmente no dia de ceia, um dia onde nós celebramos também o Dia dos Pais. Nós te agradecemos, Senhor, e nós nos alegramos em Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha até o nosso coração, trazendo a Tua palavra maravilhosa, trazendo o consolo do Teu Espírito, trazendo o confronto da Tua verdade, como só o Senhor sabe fazer. Nós estamos aqui disponíveis para ouvir-te, para entender a Sua voz, para entender as batidas do Seu coração, e nós queremos ouvir Sua voz, Pai. Queremos saber quem Tu és, queremos conhecê-lo como o Senhor é. Por isso, Pai, venha ao nosso encontro, que nessa noite, cada um dos meus irmãos que estão aqui, os que estão nos assistindo em casa, sejam marcados e tocados pela poderosa palavra do Senhor. Que cada um agora conheça o Senhor, te adore em espírito e em verdade. Nós te entregamos o louvor, te entregamos a adoração, te entregamos tudo aquilo que será feito nesse culto para o Senhor. Esse culto é do Senhor, essa reunião é para o Senhor. Por isso nós rendemos ao Senhor toda graça, toda glória, toda honra, todo motivo de alegria, de louvor, toda vida que temos em nós é para o Senhor. Por isso nós te damos, Senhor, tudo aquilo que é seu em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração. Aproveitar, se você tem um pedido de oração também, coloque diante do Senhor agora. Vamos tirar esse tempinho para nós apresentarmos ao Senhor as nossas petições. Pai, aqui está o pedido de oração de alguns irmãos. Todos nós temos tantos motivos, né, de apresentar ao Senhor. Tua palavra diz para que nós apresentemos ao Senhor as nossas petições, as nossas aflições, os nossos anseios, para que nós apresentemos cada um deles e para que nós não andássemos ansiosos por coisa alguma. Pai, e nós apresentamos cada pedido, cada dor, cada lágrima, cada angústia, cada sofrimento. Pai, pedimos ao Senhor a Tua mão poderosa operando sobre essas circunstâncias. Cada, Senhor, pessoa que está sofrendo com enfermidade, está sofrendo com algum parente que ainda não Te conhece, que ainda não anda nos Seus caminhos. Outros que estão, Senhor, passando por situações difíceis nas finanças, na saúde, na família, casamentos que estão destruídos, filhos que estão nos vícios, esposa, marido, que também estão ali nos vícios, acorrentados por Satanás e por seus demônios. Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que geram tanta dor no coração dos parentes, que buscam conhecer o Senhor, que buscam ansiando ali para que cada um dos seus familiares também Te conheça. Pai, como é triste alguém que vive uma vida de fé e que não tem a sua família nos seus caminhos. Como é triste para alguém que sabe que o destino dos seus é a morte. Pai, nós ansiamos por ver salvação na nossa casa, salvação na nossa família. Por isso nós intercedemos por cada pedido de oração, por cada família da Lagoinha Horto, por cada família daqueles irmãos que estão aqui, daqueles que nos assistem em casa, cada sofrimento, cada lágrima, cada dor. Pedimos ao Senhor para que tanto no sim quanto no não, Pai, que o consolo do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre cada um dos meus irmãos agora, tocando na mente, tocando no coração, trazendo toda a graça necessária para que possamos vencer, Pai, cada circunstância, cada desafio, sem deixar de render glória e honra ao nome do Senhor que é devido. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra diz que onde 2 e 3 estivessem ali concordando acerca de qualquer coisa, ali o Senhor também concordaria conosco. Nós podemos ligar aqui na terra que o Senhor ligaria no céu, e nós ligamos a bênção do Senhor sobre nós agora, ligamos a graça, o favor do Senhor sobre nós, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Te agradecemos porque o Senhor ouve o nosso coração, ouve
o desejo da nossa alma de te servir. Por isso, Pai, nós rendemos ao Senhor todo louvor, toda glória, toda honra. Recebe também agora, através da música, das nossas orações cantadas, do nosso louvor, da nossa adoração, que suba ao Senhor como um incenso de aroma suave, em nome de Jesus. Amém.
Ele vai olhar e ele vai ocupar a tua vida.
Obrigado, Senhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e nós queremos celebrar esse seu amor, esse amor fiel, esse ousado amor, esse amor que foi ali atrás de nós quando nós éramos inimigos do Senhor, quando nós éramos ali uma centésima ovelha. O Senhor deixou os 99 e veio nos buscar, aleluia. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por teu amor. Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Você pode falar isso com ele. Eu não tinha valor, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado por esse amor, Pai. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra mim, pra te encontrar, meu irmão. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala. Esse amor vem me encontrar.
Obrigado, Senhor, por esse amor. Diante desse amor nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos porque o Senhor é bom e não há outro igual ao Senhor. Não há outro que nós queremos nos render, porque reconhecemos que o seu amor é infinito, é gracioso. Tu és nosso Pai. Aqui prostrado outra vez, tudo entregar, tudo entregar. Leva-me, ouve o meu clamor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Eu me rendo. Se renda diante dele, coloque seu coração na presença dele. Abraça-me, ouve o meu clamor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Leva-me perto de ti, Senhor, e fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer. Declare a ele: eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Declare: eu me rendo, eu me rendo. Só existe uma maneira de se achegar ao Senhor, e é de joelhos. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
Revela-te a nós, Pai. Revela-te a nós. A tua igreja está aqui reunida diante de Ti, que pode fazer todas as coisas. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Apresentamos os nossos desejos, os nossos quereres para Ti, Senhor. Diante do Teu coração, diante da Tua face, diante da Tua mão de poder. E pedimos ao Senhor, venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo, transformando o nosso querer, transformando o nosso desejo, transformando o nosso anseio. Queremos ansiar por aquilo que anseia o Teu coração. Queremos arder por aquilo que arde em Teu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem transformar. Transformar nosso coração, nossos desejos. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Senhor. Se renda a Ele para conhecer demais. Existem lutas que a gente só perde quando a gente se rende para o Senhor. Existem situações na vida da gente que a gente precisa perder para ganhar. Que nós precisamos entregar a nossa razão, entregar os nossos direitos para o Senhor, para que Ele vença. Entregar para o outro para que Ele vença. E para isso nós precisamos nos render. Para isso nós precisamos nos render. Somente quando nós nos rendemos diante do Senhor, somente quando nós nos rendemos diante dEle, vem a vitória. Existe esse lugar aonde, como nós cantamos, quando se perde é que se ganha. Esse lugar é o Senhor. Se renda, meu irmão, se renda ao Senhor nessa noite. Coloque diante dele suas expectativas, coloque diante dele o seu coração agora, coloque diante dele os seus desejos, coloque diante dele os seus desafios e se renda diante dele. Se renda para que Ele faça a vontade dEle. Se renda para que Ele faça o querer dEle. Se renda para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele te capacite para entregar-se a Ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos desejos, apresentamos os anseios do nosso coração, apresentamos a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos planos. Nós temos, Senhor, estudado a carta de Tiago e aprendido, ó Pai, acerca da maturidade cristã, aprendido acerca da nossa entrega, aprendido acerca do nosso desenvolvimento espiritual. Nós sabemos, Senhor, que nós somos o nosso maior inimigo. Nós sabemos que o vilão da história não é apenas Satanás e seus demônios, mas existe em nosso coração uma guerra infindável. Existe em nosso coração um desejo pelas coisas que são más. Assim como Tiago diz, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Esse tenta nos arrastar, nos seduzir, nos levar para fora da vontade do Senhor. Mas nós nos rendemos nessa noite. Pai. Nos rendemos ao seu querer, nos rendemos a obedecer a tua vontade. Nos rendemos em prova de amor, em obediência à tua vontade. Senhor, nós aprendemos também na tua palavra, Pai, que existe uma guerra também com a nossa língua, com os nossos pensamentos. Nós somos conduzidos e guiados por toda sorte de imundícias, mas nós escolhemos caminhar no Senhor, não só pela fé, mas uma fé que é manifesta em obras, uma fé que é viva, que é eficaz, uma fé que ela manifesta-se através das nossas ações. As nossas ações externas revelam quem Tu és, revelam a Tua vontade, revelam a nossa fé, a nossa convicção, como nós temos proferido que não andamos por vista, mas por fé, que nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores do Senhor, discípulos Seus, que nós Te amamos. Por isso nós queremos, Senhor, que a nossa fé seja manifesta através das nossas ações, que os nossos atos honrem o Teu amor, que os nossos atos honrem o Seu amor, que nós possamos, como filhos amados, honrar e sermos gratos à paternidade do Senhor sobre nós.
O Senhor escolheu morrer naquela cruz para trazer filhos adotivos, filhos por herança, por fé, filhos do coração, filhos espirituais. E hoje nós podemos te chamar de Abba, Abba Pai, Paizinho, com respeito, com temor, por reconhecermos quem Tu és, por reconhecermos quem Tu és. Nada foge do Teu controle, nada foge da Tua vontade. Por isso nós estamos aqui para aprender do Senhor. Tu és a água que mata a nossa sede, Tu és o que tem palavras de vida eterna, Tu és aquele que nós procuramos correr no dia mau, no dia da aflição, mas aquele também que nós buscamos no dia da alegria, por nosso amor, por nossa gratidão. Tu és tudo em todos, Tu és tudo em nós. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a como viver de forma que honre o Teu nome. É tudo que nós queremos, é tudo que nós queremos, é tudo que nós queremos. Eu me rendo. Escolhemos nos achegar diante do Senhor sem nenhuma capa, sem nenhuma máscara, sem nenhum pressuposto, nenhum achismo. Nós nos rendemos diante da Tua presença, nos rendemos diante do Senhor. Pode levantar sua mão e agradecer Ele pelo privilégio de poder nos render a Ele. Só aquele que nasceu de novo, só aquele que é nascido do Espírito tem esse privilégio. Aleluia. De poder se render, de perder para ganhar, de ser verdadeiramente livre. Se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. A gente tem falado esses dias sobre a liberdade cristã também, e é algo que nós aprendemos. Algo que nós temos aprendido com o Senhor é que a liberdade cristã, a verdadeira liberdade, ela consiste em deixarmos de fazer aquilo que a gente quer. Pode se sentar. A liberdade do mundo é uma liberdade que ela é transmitida entre eu faço o que eu quero. E a liberdade cristã, ela consiste em eu faço e eu deixo de fazer o que eu não quero. Eu não sou escravo de mim mesmo. Eu não sou escravo dos meus desejos, das minhas vontades, mas eu escolho morrer para mim mesmo quantas vezes for necessário, porque o Senhor me libertou. Amém? Quantos livres estão aqui? Aleluia! Vocês estão bem hoje? Todo mundo animado? Estou achando todo mundo quietinho. É o dia dos pais, né? Quem fez um almoço gostoso aí? Glória a Deus, né? A gente vem até cansado de tanto comer. Glória ao Senhor. Um feliz dia dos pais para todos os nossos papais. A gente está tão feliz de poder comemorar isso, né? Eu sei que para muitos, né, não tem hoje o privilégio de ter o seu pai, não tem o privilégio de estar com ele, mas nós que temos os pais, o nosso pai presente, nosso pai físico, é uma alegria, uma tristeza. Às vezes nós, né, principalmente da cultura latina, a gente valoriza muito a figura materna, né? Até por conta dos diversos problemas com o pai e falta de paternidade também. A cultura materna é super valorizada, super estimada, e às vezes a gente esquece do quanto é importante uma figura paterna e a diferença que ela faz na vida de alguém. Os danos de alguém, né, que não teve uma figura paterna em casa, seja um tio, um avô, um irmão, são muito grandes. Nós todos precisamos, o Senhor fez para que fosse assim. Mas nós temos uma ótima notícia para aqueles que não têm, né, os seus pais aqui hoje.
ou que não conheceu o seu Pai, que nós temos um Pai eterno, Pai da eternidade, o Pai que nunca falha, que nunca erra, um Pai perfeito, que nunca deixa de corrigir na hora certa, que nunca deixa de amar na hora certa, que nunca deixa de dar colinho na hora que nós precisamos, carinho, nunca deixa de exortar, nunca deixa de nos consolar. Esse é o nosso Pai, amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a Brenda ou ele para orar pelos pais. Vamos orar pelos nossos papais. E a Brenda falou assim: vai lá, que você é homem. Eu falei, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, acima de tudo, é um Pai zeloso, é um Pai cuidadoso, e por isso, Senhor, nós queremos orar por todos os pais aqui presentes, por todos os pais que estão nos assistindo através dessa live, para que eles possam ter um entendimento que vem do alto, um conhecimento sobrenatural do Senhor, para que ele possa ensinar os teus filhos nos caminhos do Senhor, para que eles recebam a direção certa, a orientação correta daquilo que tem que ser ministrado aos seus filhos, aos corações de seus filhos. Pai, nós ministramos para que cada pai tenha a sabedoria necessária para cuidar das suas crianças nesse mundo tão difícil, mas com a tua graça, Senhor, tudo é possível. Com a tua orientação é possível sim orientar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles não venham no futuro se desviar desse caminho, para que eles venham no futuro trilhar um caminho correto, um caminho santo, um caminho perfeito, aquilo que agrada o teu coração. É a nossa oração, Senhor. Traz todo o entendimento aos meus pais aqui presentes e aos pais que nos assistem nesse momento, Senhor, para que ele entenda que só debaixo da tua unção, debaixo da tua graça, os seus filhos terão sucesso em toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos pais. Obrigado aos pais, Senhor, por serem uma bênção na nossa vida, nos ensinando, nos exortando. Que o Senhor conceda graça, né, como ele orou, para que eles sejam cada vez melhores, em nome de Jesus, amém? E você que tem seu papai aí, sua mamãe, aproveite, porque é privilégio, né, que o Senhor nos deu. Vamos abrir nossa palavra em Tiago. Nós temos estudado Tiago, né? Vou fazer uma recapitulação rápida antes de nós orarmos. Tiago aqui, irmão de Jesus, que escreveu. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago. O objetivo, né, dessa carta era realmente trazer orientação, trazer um puxão de orelha aos irmãos para que eles amadurecessem na fé. Aqui nós estamos lidando com um contexto, né, lembra que Jesus, seus evangelhos são evangelísticos, são anúncio das boas novas. Mas Tiago e os outros apóstolos, né, os outros escritores do Novo Testamento, eles estão aqui trazendo uma ação pastoral, trazendo uma correção para a igreja, trazendo um chamamento à maturidade, ao desenvolvimento cristão, amém? Então abre aí sua Bíblia em Tiago. Nós vimos aqui no capítulo 1 de Tiago falando sobre as provas e as tentações, como que se dão, né, esses desafios na nossa vida, como que Satanás usa as tentações para que nós caiamos, e como que também nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, das nossas próprias paixões. Todos nós, antes de convertermos, tivemos vícios e comportamentos e mau hábitos que ainda durante um tempo podem aí gritar, espernear, querendo aparecer de novo. Nós temos aí também as provações que vêm da parte de Deus, que Deus nos prova para nos aprovar, e que Deus não prova ninguém além da força. Ele mesmo traz um escape. Nós falamos ali também na metade do capítulo 1 sobre praticando a palavra. Nós temos não somente ouvintes, mas praticantes. É a ênfase que Tiago dá. Lembrando que Tiago é um tratado sobre
A fé manifestada em obras. Não está aqui contradizendo que a salvação é pela fé, pelo contrário, ele está falando um pouquinho além do aspecto da salvação, que alguém salvo, que é pela fé de fato, nem por nenhuma obra sequer, para que ninguém se glorie, nenhum de nós aqui somos bons o suficiente para sermos salvos, exclusivamente pelo sacrifício de Jesus e pela fé, que nos dá a possibilidade de sermos salvos. Porém, entretanto, todavia, Tiago está dizendo que, além do aspecto da salvação, a nossa fé, as nossas crenças em Deus, a nossa convicção nele tem que provocar um resultado externo, através das nossas obras, das nossas ações. Se nós dizemos que cremos, nós precisamos agir como alguém que crê. Então, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer as tentações, as provações, eu posso dominar a minha língua, eu posso dominar a minha carne, eu posso vencer todas as circunstâncias adversas, porque eu creio em Cristo. E aqui nós falamos sobre a questão morais e éticas, né? De controlar a língua, de controlar o pensamento, os impulsos da carne. Falamos sobre a questão de proibir a acepção de pessoas dentro da igreja, de não tratar os irmãos de forma diferente, não ter preconceito contra o pobre ou contra o rico. Se chegar um irmão com anel de ouro e vestido de terno e cheiroso, a gente não dá os melhores lugares, em contrapartida, se chegar um pobre, humilde, sujo, da rua, a gente não colocar no pior lugar. Isso é um exemplo de obras que Tiago quer dizer. Tiago não só fala de cuidar do órfão e da viúva, de ação social. Tiago fala de obras no aspecto nosso comportamento. Então, se eu falo de amor, e se eu falo que eu tenho um Deus de amor que eu sigo, que eu acredito, logo eu me comporto em amor com as pessoas. Se eu falo de um Deus que ama todo mundo igual e trata todo mundo igual, logo eu também tenho que tratar todo mundo igual e buscar amar todo mundo da mesma forma. Se o nosso Deus ele proíbe a imoralidade sexual, logo eu também me abstenho da imoralidade sexual. E assim vão os outros exemplos, né? Se o Senhor nos ensina e a gente prega no Evangelho que o marido deve considerar a esposa como superior a si mesmo, a esposa considerar o marido superior a si mesmo, a gente vive isso na prática também. Claro, nenhum de nós somos perfeitos, mas todos nós estamos procurando agradar o Senhor. E aí ele vai falar de fé e obras. Mostre, né, sua fé pelas suas obras, porque não adianta nada ter só fé no aspecto do intelecto, essa fé vazia que até os demônios têm. Tiago vai falar que os demônios, eles creem em Deus e tremem de medo, porque sabem. Então, não basta acreditar na cabeça, não basta apenas crer. A nossa crença tem que gerar uma ação. E aí ele vai falar sobre o domínio da língua, sobre dois tipos de sabedoria, né? A sabedoria que vem dos homens, da terra, e a sabedoria que vem de Deus. E agora, hoje, nós vamos estudar o capítulo 4, a submissão a Deus. Vamos ler os primeiros versículos, até o verso 12. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo constitui-se, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Verso 6. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos que são humildes. Verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem os risos por lamento e alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei, e a lei julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos ler o verso 13. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem é sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Só até aí, para a gente não delongar muito mais, nós vamos nos ater nesses primeiros versos ali, nessa primeira parte até o verso 12, porque o restante é bem simplesinha a explicação, né? E o começo aqui, a introdução de Tiago, né? Vamos orar primeiro? Pai, a tua palavra está aberta aqui diante de nós e temos aprendido tanto com o Senhor. Não nos deixa, Senhor, com a mente cauterizada, não nos deixa também não sermos praticantes, apenas ouvintes. Nós queremos, ó Deus, interiorizar toda essa palavra, que ela caia nos porões da nossa mente e penetre desde ali do consciente até o inconsciente, produzindo as mudanças verdadeiras. Faça, Pai, com que a nossa fé seja, Senhor, ali manifesta através das obras, que possamos ser um exemplo vivo do Teu amor e daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém que se entrega de verdade em Suas mãos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. E no comecinho aqui ele fala sobre as guerras, né? Ele faz uma pergunta: de onde que vêm as guerras, né? E as contendas que existem entre vocês? Aqui nós sabemos que existem guerras de militares, né? Guerras civis, guerras militares, mas existem também guerras na família, guerras até na igreja às vezes, mas existem guerras também internas dentro do nosso próprio coração. Mas a primeira guerra que eu quero dizer aqui é a respeito dessa guerra na igreja, entre o povo de Deus. E quando eu falo igreja, eu não digo só aqui Lagoinha Horta, ou só a igreja A, B ou C, eu digo o corpo de Cristo, o povo de Deus. Quer um exemplo de guerra entre o povo de Deus? Vai na internet, você vai ver a desgraça e a vergonha alheia, tanto de guerra, que é o Silas brigando com a Ana, que é o outro falando mal da fulana, que é o pastor fulano famoso falando mal da cantora e do cantor tal. É uma coisa terrível. Irmãos que deviam se apoiar ou considerar o outro superior a si mesmo, calar-se ou discordar da opinião teológica, da opinião política, pública, da opinião do outro, discordam da fé do outro, atacam o outro com palavras, agridem o outro moralmente, pessoalmente. Vira uma guerra pessoal, não vira uma guerra de opinião. Uma coisa é a pastora Brenda falar que ela interpreta X e Y, e eu vim e falar: olha gente, a pastora Brenda citou o texto tal, e como pastor da igreja tal, diferente, eu quero alertar vocês, eu não concordo com o que ela disse, eu acredito que a palavra diz assim, 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 então é uma discordância teológica, não tenho nada contra ela, porque ela é minha irmã, e ela vai para o céu junto comigo, nós vamos dividir o mesmo espaço, e não há diferença para o Senhor. Mas não, nós vemos guerras onde as pessoas agridem uns aos outros, onde falam mal um do outro, onde fala com agressividade, com ódio, com veneno. E isso a Bíblia aqui nos condena, né? Lembrando que Tiago aqui não está dizendo para incrédulo, Tiago está pregando para crente. Tem alguém aqui que não é crente? Que não crê no Senhor? Não é evangélico, é crer. Eu acredito em Deus. Tem alguém que não acredita em Deus que está aqui hoje? Não, então o Tiago está dizendo para nós irmãos que acreditamos em Deus,
que cremos que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. É para nós que Tiago está dizendo. Tiago não está corrigindo gente estranha, não. Porque filho dos outros a gente não bate, né? Falando em Dia dos Pais aí, nenhum pai gosta que corrija o filho dele, né, gente? Nenhum pai gosta que o tio bate, que o vô bate. Os pais gostam o quê? Cada um corrige o seu filho, né? Assim, pai geralmente tem até mais resistência do que a mãe em relação às correções. Por quê? Porque a gente não corrige o filho do outro, é falta de educação, até incomoda, ofende. Então Tiago aqui, como um pai na fé, como um líder apostólico, ele está ministrando, está corrigindo os próprios filhos na fé, a igreja do Senhor. E aqui nós estamos falando de guerra entre vocês, ou seja, entre nós cristãos. E ele diz aqui da onde que vem essas guerras, da onde que elas vêm? Das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho, da nossa própria ganância, do nosso próprio umbigo. As guerras não vêm do diabo. Essas guerras entre o povo de Deus, essas guerras entre nós irmãos, não vêm de Satanás e seus demônios necessariamente, elas vêm da nossa própria concupiscência, dos nossos próprios maus desejos. Por que as pessoas brigam por cargos, brigam na empresa, brigam por não sei o que lá? Não é só porque o diabo sopra ali, não. É porque existe um desejo de ganhar sobre o outro. Existe um desejo de subir usando o outro de escada. Existe um desejo de competição entre si, de aparecer mais, ou de ganhar, ou de vencer, ou de destaque. Isso é só um dos exemplos. Existem disputas em vários âmbitos. E aqui nós precisamos entender que com o povo de Deus não pode ser assim. Quando Tiago vai falar sobre as nossas obras, ele vai também dizer sobre o nosso comportamento, a começar pela nossa língua, né? Então, as guerras contra as pessoas, vamos ler aí no verso 11, o verso 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Está falando de quem? De Deus, né? De Jesus. Mas quem é você para julgar o próximo? Ou seja, quando a gente fala do irmão, fala, nossa, você viu aquela roupa daquela irmã? A fulana foi com um decote hoje que estava terrível. Não é que não tem que exercer correção. A Bíblia fala sobre correção e sobre que nós devemos corrigir uns aos outros. Se a gente vê um irmão caindo no buraco, a gente deve chegar para o irmão em amor e corrigi-lo. Mas quando eu julgo o outro, julgar é condenar, colocar alguém, não só falar mal, mas condenar o outro com base na lei. Porém, ninguém de nós fomos feitos juízes ou legisladores, há apenas um, que é Deus Todo-Poderoso, que pode salvar e que também pode destruir. Apenas Ele tem poder e autoridade para julgar alguém. Nós não somos cumpridores da lei, nós vivemos pela graça. Se nós cobrarmos a lei de alguém, a gente está sendo, além de tudo, hipócrita, porque nós não estamos debaixo do jugo da lei. Quem sou eu para dizer se o irmão pode ou não fazer tal coisa? A lei foi dada para mim e para ele, mas eu não sou legislador. O que eu posso dizer é alertar o meu irmão, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Cuidado com isso. Mas eu não posso dizer, meu irmão, você está errado, eu te condeno, eu te julgo. Ou então eu não posso dizer, meu irmão, você não merece estar aqui, ou você não pode fazer parte disso ou disso, porque você está descumprindo algo da lei, porque senão eu me torno um legislador. Tiago, o chamado de Tiago, o confronto de Tiago é contra cada um olhar para si mesmo, é contra eu mesmo, é quando eu olho para mim mesmo e percebo que eu preciso mudar, não para o outro. Julgamento na igreja foi e é um dos motivos de mais desavença e de mais afastamento de pessoas com o Evangelho. O julgamento na igreja, a falação, o falatório, a perseguição, se tornou um dos principais motivos da pessoa desigrejar, sair da igreja. Agora o termo que está na moda agora, né? Neologismo. O povo agora usa essa palavra, né? Desigrejado. Não, eu não sou desviado, eu estou desigrejado. Eu não frequento e não congrego em nenhuma denominação, mas eu não estou desviado, porque eu não estou em pecado, vivendo
no mundo e tal, eu estou seguindo o Senhor, a Bíblia, reúno com os irmãos em casa, com o irmão ali, aqui, ali, acolá, mas eu não quero congregar numa igreja. Porque a maioria das pessoas estão feridas e machucadas com o tal do julgamento. Não estou dizendo que nós não devemos exercer correção, porque quem ama corrige, né? Corrige é ótimo. Eu já vou me corrigir. Quem ama corrige. E nós, né, falando de Pai, o Pai Celestial corrige aquele que ama. E a Bíblia diz que toda disciplina, ela gera, no primeiro momento, ela não gera alegria, mas depois ela produz fruto. Ninguém gosta de ser corrigido, né, gente? Quando a gente chama a atenção dos outros, todo mundo fica triste. Na igreja, então, piorou. Se eu chamar a atenção a alguém aqui, toda vez da BO eu tenho que pedir perdão para os irmãos ficam nervosos, chateados à toa. A gente magoa as pessoas muito fácil, porque ninguém gosta de ser corrigido. Nosso ego não gosta, dói, passa vergonha. Não é assim? No primeiro momento ninguém gosta de ser corrigido, mas a correção ela produz um fruto. Independente de gostar ou não, ela foi e é uma ferramenta pedagógica que Deus usa. Deus às vezes levou o povo no deserto para ser humilhado, para que Deus mesmo humilhasse o povo ali. Deus deixava o povo ser arrastado, ser preso, deixava Jerusalém, a cidade de Deus, o povo de Deus ser tomado ali por outros governadores, por outros reis pagãos, para que o povo fosse tratado, peneirado, fosse para a prisão, para depois ali exilados, eles se arrependerem e voltarem. O Senhor perdoava e a novela repetia várias vezes, porque o povo não aprendia, não é assim? Então o Senhor ele precisa nos corrigir todos os dias, e nós também precisamos corrigir uns aos outros, principalmente nós líderes. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor vai cobrar de nós, né, como diz a palavra, aquele Tiago mesmo falou aqui no verso 3, no comecinho: meus irmãos, não sejam muitos que sejam mestres entre vós, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Há um peso muito maior para aquele que ensina, para aquele que corrige. Então, que não sejamos todos nós, né, ambiciosos para ser mestres, mas que possamos ser ensináveis, e a começar olhando para nós mesmos. Voltando aqui para o texto, o Salmo 133:1 diz: ó, quão bom e agradável que é viver unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção. E aí a Bíblia compara com uma alegoria que talvez não faça sentido para nós hoje, né? Até nojento para nós hoje. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Já imagina aquele homem com aquela barba descendo óleo, aquela coisa nojenta. Mas para nós não faz efeito. Mas pensando numa época onde o óleo, né, o azeite, ele era também uma especiaria de cosmética, então é óbvio que era ali um privilégio ter um óleo sobre a barba. A barba já é ruim, né? Imagina aquele pelo seco e ter ali aquele óleo hidratante sobre ela. Seria algo mais ou menos dizer hoje, é como um condicionador sobre os seus cabelos, sobre as suas barbas, né? Um creme. Seria mais ou menos isso. A comparação do prazer de ser hidratado, o pelo seco da barba, de ser cheiroso, limpo, seria esse prazer. Sabe aquele prazer que você tem, irmã, quando você faz ali aquela hidratação e seu cabelo fica brilhando, macio? É isso aí. A comunhão com os irmãos era desse jeito. A comunhão tem que ser tão prazerosa que é como se eles tivessem saído do salão de beleza com aqueles cabelos chiques, que você sente assim, olha, que maciez desse cabelo vivo, rejuvenescido, restaurado. É assim que é a comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção sobre nós, e ali nós estamos ali todo mundo junto e unido. Esse é o princípio que a palavra de Deus tem, que é totalmente contrário ao que Tiago está chamando a atenção aqui, dos irmãos falando mal um do outro. Como é triste, né? A gente tem ali vários exemplos na palavra de conspiração dos irmãos uns contra os outros. Absalão, né, filho de Davi, que conspira contra o próprio pai para destruir, humilha o pai, rouba as mulheres do pai, tem relação com elas publicamente para desonrar o nome do pai dele. Tantos outros exemplos que a gente tem de guerras entre irmãos. E não pode ser assim no nosso meio, né? Não pode ser assim no nosso meio. A gente tem que buscar restauração sempre, sempre. Tiago, né, ele havia denunciado, né, essa guerra de classes. A gente vai ver aí no capítulo 2, aí para trás, que Tiago vai falar contra a questão do rico, né? Olha, vocês dão privilégio para o rico,
maltrata o pobre, mas vocês esquecem que é o rico mesmo que leva vocês na justiça, que prende vocês, que abusa do poder e da autoridade. Tiago, ele vai trazer essa condenação, esse juízo, essa puxão de orelha, essa correção sobre esses irmãos que estão tratando diferente os irmãos de castas sociais, financeiras diferentes, e ainda trazendo para eles o alerta de que são os próprios ricos que estavam fazendo mal para eles, mas a corrupção moral estava tão grande que mesmo o público que perseguia eles era honrado por eles por ser rico. E havia essa guerra, essa contenda, né? O mundo, ele vê as guerras dentro das denominações, das igrejas, e eles enxergam isso. Eles veem a guerra familiar, ele vê isso tudo como uma pedra de tropeço para estar na igreja. Tem muita gente que pensa, mas qual que é a diferença de vocês para outra coisa? As igrejas estão igual uma empresa, o povo briga, o povo se machuca, se arranca o cabelo um do outro na igreja, o pessoal vem para casa ferido. E aqui eu não estou dizendo de gente melindrosa que se fere à toa, não. Estou dizendo de situações reais, onde a igreja se torna uma pedra de tropeço. E a igreja aqui, pessoas, né, somos nós, onde nós mesmos, com a nossa língua, maldizemos alguém e trazemos para essa pessoa, ao invés de ser um lugar de cura, trazemos um lugar de juízo. Se chegar alguém aqui hoje, bem piriguete, vestido assim, ali com a polpa do bumbum de fora, a primeira coisa que a gente faz é olhar e assustar, porque não faz parte da nossa cultura. Isso é feio? Claro que é até inapropriado para entrar na igreja, para assistir culto. Mas, se entra alguém assim, qual seria o comportamento adequado que nós acolhêssemos essa pessoa, até que ela tenha a maturidade da gente corrigir, chamar atenção, porque isso é trivial. Deus vai falar ali, né, nos Salmos, Jesus vai falar, citando os Salmos, né, citando os lírios que Salomão veste. O que é mais importante, a roupa ou a pessoa? A pessoa é mais importante do que a roupa, então não se importa com a roupa. Deixa a pessoa do jeito que ela veio, vê como estás. Mas às vezes nossa pressa para tirar o incômodo da nossa religiosidade e da nossa cultura nos faz apressar, né, passar os carros nas frentes dos bois e cobrar das pessoas uma postura que às vezes ela nem nasceu de novo para ter. E a gente se importa com o que é mais trivial. O que é pior? Alguém que fuma ou alguém que mente? O que é pior? Alguém que é alcoólatra ou alguém que responde os pais? Tem algo que é pior? Socialmente sim, consequências são piores ou melhores, mas pecado diante de Deus são tudo igual. Por que nós ainda continuamos discriminando pecadinho e pecadão depois de 1 milhão de anos na igreja? Os crentes tudo dinossauro, cansados de assistir culto, de ler a palavra de Deus, mas o nosso comportamento, a nossa fé, ela ainda não é manifesta em obras. A gente é rápido no julgar e é tardio no ter paciência, né? E Tiago vai dizer bem ao contrário: sejam tardios no irar-se, tardio no falar, pronto para escutar. E aqui o escutar não é só ouvir o que alguém está dizendo, é perceber o contexto, é entender a pessoa, para depois a gente corrigir. Então nós precisamos aprender, né? O Senhor só vai mandar para nós o avivamento que nós pedimos e clamamos quando a gente tiver capacidade de cuidar. O Senhor capacita os que Ele chama, mas nós precisamos também buscar a capacitação na palavra. A gente fala: Senhor, manda os perdidos para cá. A gente tem orado há anos já, né? Desde 2018, que minha oração eu pego aquele texto bíblico, pede-me e te darei as nações por herança. Eu falo: Senhor, me dá o Santa Teresa. Agora, depois que a gente veio para o outro, me dá o Santa Teresa e o Horto, e o Sagrada Família de Quebrinho, e o Floresta também, Senhor. Por quê? Porque o Senhor falou para a gente pedir por herança. Mas você imagina, gente, eu não sei quem mora aqui no Santa Teresa, mas se você vai ali para a praça, nos dias de carnaval, nos dias de até festa do Dia das Crianças, ali vira boteco na praça. A praça é motivo de bebedeira até no Dia das Crianças. Qualquer data, nós estamos num lugar onde é conhecido como o bairro mais boêmio de Belo Horizonte. Nós estamos num lugar onde as religiões, né, de espiritismo, de pagão mesmo, de bruxaria, tem muita idolatria, é forte, é pesada.
E a gente pede ao Senhor para mandar as pessoas, mas quando vem as pessoas, a gente assusta com as pessoas. Pouco tempo tinha uma irmã vendendo um alfajor aqui na igreja com o nome, né, de uma entidade no alfajor, e uma irmã esculhambou com a irmã. Aí eu falei, não, deixa ela vender, deixa. Depois a gente fala com ela. Ela só estava vendendo, ela era nova convertida, ela não sabia. E aí a irmã chamou a atenção da outra, o que aconteceu? A irmã não foi mais, nunca mais veio, não apareceu mais. Nova convertida. Porque o nosso moralismo religioso faz com que às vezes a gente tome um partido mais forte do que o próprio amor. A fé e o amor fica secundário, porque a gente quer cumprir as normas. Claro que existe um desejo no nosso coração de fazer o que é certo, e às vezes esse desejo ele é sabotado pela religiosidade. Nós precisamos ser tardios no irar-se, primeiro pensar, primeiro amar e ver o que Jesus faria no nosso lugar, né? Como Jesus reagiria, como Jesus pensaria, como Jesus agiria, né? Como seriam as ações dele. Inclusive é um best-seller, né? Esse livro em Seus Passos, o que faria Jesus, é um best-seller. E a moral do livro é sempre se perguntar como Jesus agiria nesse contexto, com base, é claro, no que Jesus disse, né, gente, né? Como Jesus agiria com base no que eu penso de Jesus, não. Senão tem gente que vai falar, Jesus ia mandar matar, né? Vamos lá. Outro tipo de guerra, né? Além da guerra contra os irmãos, nós temos a guerra contra nós mesmos. Vamos aí para o verso, no comecinho do verso 1 até o verso 3. No verso 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então a fonte de todas as guerras dentro do nosso coração, ela é uma só: o pecado, o orgulho, o egoísmo. Esses são os pecados originais ali que se derivam dos outros, né? A Bíblia fala que todo pecado ele é só um sintoma de uma doença única, que é a falta de fé em Cristo, o pecado de não crer em Jesus. E aqui, quando a gente está falando de fé, segundo a ótica de Tiago, não é só no campo das ideias, é uma fé que é realizada através das obras. Então sim, o pecado original é de não crer em Cristo, de não agir como Cristo também. Mas aqui especificamente, a gente está falando aqui de um pecado que é se fosse para olhar aí o sintoma, uma das doenças principais da humanidade é o egoísmo. Do egoísmo, do orgulho, né, a gente pegar o orgulho, a gente deriva do orgulho aí o que? A soberba, a vaidade, a disputa, a competitividade. O orgulho gera egoísmo, o orgulho gera inveja. O orgulho é quase que a raiz ali, de várias ramificações ali de uma raiz forte. E Eva mesmo, né, por querer ser igual a Deus, caiu no pecado. Quando a serpente diz para ela, o dia que comer, você vai ser igual a Deus, você vai ter a consciência de quem Deus é e de como Ele pensa, do bem e do mal, você vai ser igualzinho. Eva caiu ali no pecado do egoísmo, né? E aí a gente vê várias outras referências, eu não vou me delongar muito, porque hoje nós temos a ceia, mas os desejos egoístas, eles são os mais perigosos, eles levam às ações erradas, né? Leia no verso 2 comigo: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. Por que matam e invejam? Porque as consequências do egoísmo, elas são consequências destrutivas. Alguém que é egoísta, ele vai ter consequências externas. O egoísmo não fica só dentro. Faz assim, nossa. O egoísmo, ele não fica só para fora, ele sai. Não fica só para dentro, ele sai para fora. Quando você é egoísta, alguma ação vai acontecer. Quem convive com pessoas egoístas, ou já conviveu com pessoas com um comportamento egoísta, sofre. Porque uma pessoa egoísta é difícil de lidar com ela não se importa com ninguém, ela é o principal, ela é o centro de todas as coisas. A ponto de matar, de invejar.
Aí também no verso 3 a gente tem um detalhe muito importante: orações não respondidas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres ou seu vão prazer. Pede por motivo egoísta. O Senhor Jesus, ele fala lá em João 15: tudo que pedir em meu nome, eu vou-lo concederei. E depois ele repete de novo em João 14, repete 2 vezes em João 15. E Jesus repete mais posteriormente em João 17. Porque o Senhor está afim, Ele está com vontade de dar para a gente o que a gente pede. O próprio Tiago diz aqui, olha, aquele que não tem sabedoria, no verso 1, no capítulo 1, ele fala: quem não tem sabedoria, quem falta sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade, ainda se agrada em dar. E Ele dá para todo mundo e não cobra nada. E de repente a gente se depara com um texto que choca com relação às outras coisas. O Senhor diz para a gente pedir que Ele vai dar até mesmo a nação por herança. E o Senhor nos diz que a gente pode pedir que Ele vai dar para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, Ele se importa também com a nossa alegria. Não é só com o reino, com as coisas grandiosas, também com a nossa satisfação e alegria. Várias vezes Deus nos dá coisas fúteis, coisas pequenas, porque Ele quer nos ver alegres. Mas aqui Tiago diz que eles não pedem, e quando pedem, pedem mal, pedem e não recebem porque pedem com egoísmo. E aí cabe uma reflexão para nós: o que nós temos pedido ao Senhor? Será que a gente, se é que oramos, né? Porque igual ele falou, nem pedem, porque muitos cristãos nem oram, se dizem cristãos, mas nem gastam tempo de relacionamento com Deus. E quando ora da forma errada. E orar da forma errada aqui, me entenda bem, não é não saber falar bonito com Deus. Tem um monte de gente que fala: pastor, eu não sei orar, você me ensina a orar? Eu queria aprender a orar. Vários irmãos chegam para mim e falam: eu morro de vergonha de orar, eu não sei orar. Orar é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. O que muitas pessoas querem é orar citando a palavra, fazer uma oração bonita. Isso aí é prática. Isso é habilidade social de falar. Um bom comunicador, um bom vendedor, quando vai orar, com certeza vai orar bem, porque sabe falar bem. Isso não tem nada a ver, isso não é mais espiritual ou menos espiritual. Quando o Tiago diz aqui, ele não diz a quantidade ou a qualidade das palavras, mas a motivação que leva um cristão a orar. O que impede o meu coração e o seu coração a orar? Tem gente que ora querendo coisas egoístas. Tem gente que ora não pelo outro, não pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, ora apenas por si mesmo. E muitas vezes, muitos desses pedidos, eles seriam, se fossem aceitos por Deus e atendidos por Deus, seriam caóticos, destruiria a nossa vida. Se Deus nos desse o que nós pedimos todas as vezes, nós seríamos destruídos pelos nossos próprios desejos. Quem já viu aquele filme, né, Todo Poderoso, do Jim Carrey, né? Aí ele é Deus em um período, né? Aí ele resolve lá sim para todas as pedidos. Vira um caos a humanidade, o mundo vira de perna para o ar, porque as pessoas, cada um pede o seu próprio egoísmo. Quantas pessoas não jogam na Mega Sena e quantos daqueles ali não querem ganhar? E quantos não oram pedindo a Deus para ganhar? Deus vai atender qual deles? É complicado. Tem irmão que ora assim: Senhor, aquela pessoa falou mal de mim, eu te peço que o Senhor castiga ela em nome de Jesus, e ora contra o irmão, e esquece que ele é o meu irmão, e eu estou falando com o meu pai. Pai, como é que a gente fala com o pai, né? Quem tem irmão aqui sabe. A Brenda falava: pai, o Breno me bateu. Aí meu pai batia em mim e nela também, porque ela também falava que ela me irritou, provavelmente. Mas a gente sempre fala, e o pai corrige, seja os dois ou um, e o nosso Pai Celestial, ele é justo, ele nunca vai corrigir errado, como o Pai da Terra às vezes, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? É que nós temos que lembrar que nós somos irmãos, e que não há guerras entre nós, porque nós temos o mesmo Pai, e o nosso Pai não olha para mim com um olhar e para o outro com outro olhar. Se eu esquecer disso, eu me coloco num egoísmo a ponto de achar que eu sou a cereja do bolo de Deus e que o outro é só o outro. Mas o outro é tão irmão, tão amado, tão aceito. Jesus morreu por ele tanto quanto por mim. E por que às vezes eu esqueço disso e falo: Senhor, aquele Jararacuçu está fazendo isso, isso e isso, aquele irmão nível das trevas, mas ele é meu irmão. Senhor, aquele seu filho, meu irmão. A gente não pode fazer igual o filho pródigo. Aquele seu filho, aquele um lá,
que eu não falo nem o nome, como se não fosse meu irmão. Senhor, meu irmão me feriu, meu irmão me machucou, eu estou chateado com ele, eu preciso de cura do Senhor, porque ele é meu irmão, e eu preciso que o Senhor corrija ele, porque ele fez isso, isso e isso. Eu não quero que ele vá para o inferno, eu não quero que ele perca o caminho. Tiago vai falar que aquele que conserta, né, corrige um pecador do seu pecado, que converte um irmão do seu erro, ele tira, apaga multidões de pecados. Ou seja, nós podemos ser esse instrumento de Deus de corrigir o irmão e de orar por esse irmão para que ele não continue no caminho desastroso. E muitas das nossas orações não são respondidas porque nós pedimos mal. Eu lembro de uma célula que a Brenda tinha em 2014. E eu lembro de uma confraternização que teve, que a Brenda passou uma pregação do Ed Renekiewicz. E ele falava sobre isso, sobre os nossos pedidos a Deus. E eu lembro certinho dessa frase dele, marcou tanto, porque na época eu estava meio que revoltado com algumas coisas com Deus. E ele falou assim, olha, cuidado com o que você pede, porque se de fato Deus fosse te dar, talvez você não estaria na presença dele, talvez a maioria dos nossos pedidos não são bons para nós quanto a gente pensa que é bom. Nem tudo que a gente pediu a gente está preparado para receber, e Deus não dá asa para cobra. Deus não dá ferramenta para quem não sabe usar, e é perigoso. O Senhor nos ama e Ele quer o melhor para nós e para o reino dele. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu fico triste, eu queria interpretar a língua, ter algum dom. Eu falo, mas para quê? Ah, porque é legal. Não, mas Deus não quer, não é um brinquedo na mão de uma criança. É uma arma espiritual, é um dom espiritual, é uma ferramenta para ser usada em prol do reino. Se Deus levantar alguém como profeta, alguém para interpretar uma língua, alguém para curar alguém, dons de fé, revelações, qualquer coisa, tem um propósito em prol da igreja. O próprio Espírito dá e distribui conforme Ele quer. Para o quê? Para a edificação da igreja. Então não é para mim porque eu acho legal, porque eu sou um filho bom, porque eu pago o preço, eu oro, eu jejuo, eu estou no monte todo dia. Não é por isso, não é para isso. E muitos de nós nos frustramos quando não temos o que nós queremos de Deus, porque somos crianças pirracentas, mimadas, esperneando. E Tiago vai falar disso, olha, vamos crescer. Existe também a guerra contra Deus. Mas tem como lutar contra Deus? Não tem, né? Mas a gente tenta. A gente dá um jeito de espernear. A Bíblia diz que a raiz de toda guerra, né, ela é a rebelião contra Deus. Começou lá no Éden a rebelião contra Deus, o homem querendo ser igual a Deus, ou melhor, começou antes do Éden, né? Satanás foi o primeiro que tentou parecer com Deus e querer ser igual a Deus e querer o lugar de Deus, e ele foi expulso do céu. Mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? Simplesmente cultivando amizade com o mundo. Tiago, ele vai trazer 3 inimigos que nós não podemos ter, que é desenvolver essa amizade com o mundo, para viver em paz com Deus. Vamos ler aqui no verso 4. No verso 4 até o verso 10. Adúlteros, aqui na NVI está adúlteros, na Almeida está infiéis, né? Não é no sentido de adultério sexual, mas no sentido de infidelidade, né, num relacionamento. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? É inimizade com Deus, né? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. É uma coisa que contradiz com a outra, não tem como. Se é amigo do mundo, já é inimigo de Deus e ponto. Verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E aqui a palavra ciúmes, né, não pode ser comparada ao ciúme humano, doentio, um ciúme de possessividade, errado, porque aqui nós estamos lidando com palavras humanas para traduzir um sentimento divino. Seria aqui, às vezes em algumas traduções tem a palavra zelo, né? Esse ciúme no sentido de zelo, de cuidado, de preocupação, de guardar o outro. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus,
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus, do Senhor, e ele os exaltará. Então nós temos o primeiro inimigo aí. O mundo é inimigo, a nossa amizade. O que é o mundo na palavra de Deus? O mundo é esse sistema mundano, a filosofia mundana, a crença mundana, os valores, a cosmovisão, a ótica, a lente que você enxerga as coisas. Existe a lente cristã, existe a lente mundana. No mundo, o egoísmo ele não é bonito, mas ele é vivido. O consumismo, o materialismo, ele é vivido. Ele não é bonito, mas ele é vivido. Mas no Evangelho, além de não ser bonito, ele é condenado e não deve ser vivido por nós, assim como várias outras coisas. Então, o que seria o mundo? Tudo aquilo que se opõe à mentalidade de Deus, tudo aquilo que se opõe aos valores que o Senhor tem para nós. Então, o crente pode tornar-se amigo do mundo gradativamente. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Primeiro, sendo ali seduzido pelas coisas do mundo, fazendo as suas próprias vontades, vivendo segundo os seus próprios interesses, e isso já faz a gente inimigo de Deus. Por isso que Paulo vai falar, olha, o Senhor nos resgatou das trevas, nos transportou para a luz, Ele foi atrás de nós ali quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Porque quando a gente vive a nossa própria vontade, a gente já está vivendo como inimigo de Deus. Não precisa servir o diabo, não precisa viver ali fazendo satanismo para ser inimigo de Deus, não precisa ser anticristo para ser inimigo de Deus, não precisa ser adorador das trevas para ser inimigo de Deus. Basta estar vivendo segundo a sua própria vontade, que isso já faz da gente inimigo de Deus. E o Senhor compara aí essa amizade com o mundo como um adultério, como um pecado de traição, de infidelidade conjugal, matrimonial. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Ele, nós nos aliançamos com Ele, e quando a gente é amigo do mundo, quando a gente trai essa aliança, a gente quebra essa aliança, a gente é adúltero, a gente é infiel ao Senhor. Olha como isso é sério, né? Como é uma palavra pesada e agressiva. E aqui nós estamos falando de Tiago, falando para crente, para irmão, para ovelha dele. Tiago, imagina o Tiago chegar aqui na igreja para puxar a orelha da gente e falar, ó, seus adúlteros, vocês não sabem que não pode ser amigo do mundo? Vocês estão aí fazendo essas coisas, brigando entre vocês, tendo fofoca, mentira, disputa. Isso é adultério, isso é traição com a verdade do Evangelho. Isso é infidelidade com Deus, porque Deus não deixou a gente viver assim. Não foi para isso que nos aliançamos com Ele. Não foi para isso que nós fomos libertos. É muito sério. Parece, às vezes, quando a gente lê, parece que não é para a gente, né? Parece que é para as pessoas lá daquela igreja, daquela época. A gente tem essa habilidade de esquivar, mas todas as vezes que nós estamos falando contra o irmão, todas as vezes que o nosso comportamento não representa quem Jesus é, nós estamos traindo ali a verdade do Evangelho. Outro inimigo, além do mundo, é a própria carne. A carne aí não é corpo material, é carne no sentido da natureza caída, a natureza adâmica, a velha natureza, os desejos da carne, a vontade, o desejo pecaminoso. E aí, como saber o que é pecado, pastor? Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, todas as paixões que nos levam para fora da presença dele. O terceiro inimigo que a gente tem é o diabo. Versos 6 e 7. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Lidar com o diabo é com base na resistência. Colossenses, Paulo vai falar, foge das tentações. Mas quando se trata do diabo, ele não fala para fugir, porque tentação tem que fugir. Agora, quando fala do diabo, ele fala resista ao diabo. Resistir é colocar o pé firme e não sair do lugar. Quando vier afrontar, vier mentir, vier soprar sobre os nossos ouvidos, a gente permanece na nossa posição e não arreda o pé dali. Diferente da tentação.
Se existe alguém que tem dificuldade aí com álcool, já foi alcoólatra, ele vai olhar ali o álcool e ele vai passar longe, não vai nem brincar. Tanto é que, inclusive, é uma dúvida teológica de alguns irmãos, né? Hoje que nós vamos celebrar a ceia, já me perguntaram por que nós usamos o suco de uva e não o vinho de verdade, e foi adotado assim, adaptado justamente por causa do alcoolismo. Muitos irmãos não podem nem sequer dar um golinho no álcool, que vão voltar para o álcool. Então é uma medida de amor e de proteção contra os nossos irmãos que lutam contra esse vício, né? E o diabo a gente resiste, ele foge de nós. Mas tem um pecado aí que é o perigo, que é pior do que o diabo, que é a vaidade, que é o orgulho, que nós falamos aqui. Deus resiste o soberbo e concede graça ao humilde. O que quer dizer resistir? Deus bloqueia, Deus para, Deus não deixa chegar perto dele o soberbo. Por isso que quando nós cantamos aqui no começo do culto, eu me rendo, nós precisamos nos render para a gente conhecer o Senhor. Se a gente chegar diante de Deus com os nossos pressupostos, com a nossa imaginação, com a nossa racionalidade, se a gente chega dele cheio de si, como se ele fosse um Jesus fraquinho, que está precisando do meu amor. Gente, eu detesto isso quando alguém vai evangelizar alguém e fica implorando para a pessoa. Não, nosso Deus é um majestoso, ele é rei. Nosso Pai é o Criador do céu e da terra, do universo. Eu não posso me aproximar dele como qualquer um. Eu não posso me aproximar dele, apesar de chamá-lo de Abba. Abba é papai, mas não é papai no sentido de liberdade demais, não. É papai no sentido de é um bater continência. É papai como uma criança olha para um pai grande, de dependência. Então nosso Deus é o Criador do céu e da terra. E às vezes nós temos uma necessidade tão grande que a pessoa seja aceite a mensagem do Evangelho. A gente não quer ser rejeitado e a gente fica mendigando que a pessoa venha para Jesus. Não é isso não. É o privilégio, é para ela, a vida é para ela. Se eu acredito que o meu Deus é o Criador do céu e da terra, do universo, e pode salvar um pecador de um destino eterno da morte, eu tenho que ter uma consciência de que nós estamos aqui, não como orgulho, mas numa posição onde Ele nos privilegiou, nos colocou nesse lugar. E a gente deve querer que o outro venha por misericórdia e graça para o outro. E aí às vezes a gente vê umas pessoas evangelizando como se Jesus fosse uma pessoa carente, a Juju carente, precisando do carinho de alguém, precisando do amor de alguém. Jesus não é carente, Jesus não é fraco, Jesus ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele estende a mão de amor porque Ele tem misericórdia. O favor imerecido sobre o pecador e não o contrário. Não é o pecador que recebe, tanto é que Jesus diz, não foste vós que me escolheste. Tu tem essa ideia de, nossa, aceita Jesus? Quem aceita Jesus? Quem é que pode aceitar Jesus? A Bíblia fala que ninguém pode dizer, eu creio em Deus Pai, sem que Ele se revele para nós primeiro. Ele que vem até nós, Ele que quebranta o nosso coração, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Porque por nós mesmos a gente não pode, a gente é inimigo de Deus, a gente é mau, a gente quer as coisas contrárias à vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, próxima vez que a gente for falar de anunciar o Evangelho das boas novas da salvação para alguém, a gente tem que lembrar que Jesus é triunfal, é triunfante. Ele como diz o pastor, que eu esqueci o nome dele agora, mas um pastor disse uma frase que eu achei legal, ele fala, olha, a gente não fica defendendo o leão, ninguém defende um leão, a gente só prega, só solta o leão, deixa que o leão ele se vira, o leão ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. A gente não precisa ficar defendendo o Evangelho como se a gente fosse, o Evangelho fosse frágil. E aí um monte de crente que fica às vezes debatendo na internet, debatendo nos lugares. Gente, o Evangelho tem poder por si só. O Senhor nunca precisou, em nenhuma das milionésimas vezes em que o Evangelho foi combatido ao longo da história. Nero, lá no primeiro século, já colocou os crentes como tocha humana no jardim. E quanto mais sangue, quanto mais mártires, mais a semente do Evangelho era jogada na terra e mais frutificava. Então a gente não tem que defender o Evangelho, a gente tem que pregá-lo. E deixe com que Deus se vire. Muitas vezes a gente age pelo nosso próprio orgulho, né? A gente quer defender um partido político, como se a igreja fosse uma bandeira. E não é a bandeira. A bandeira é o nosso amor. A bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, né? Isso que a gente canta. Então, cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade, porque Deus resiste o soberbo, mas concede graça
ao humilde, aquele que chega sobre ele, chega na postura certa diante do Senhor. Qual que é a postura certa de nós chegarmos diante dele? Em humildade, reconhecendo que ele é e eu não, reconhecendo que ele pode e eu não posso, que tudo que eu faço e vivo é por ele, para ele, dependo dele. Para terminar aqui, como que nós devemos, proceder para vencer esses inimigos? Tiago vai falar aqui que o caminho da graça é esse caminho maior que vence o pecado, que Deus está incansavelmente do nosso lado, que Ele sempre nos dá favor suficiente para nós vencermos, mas que a graça de Deus não nos isenta de maneira nenhuma da responsabilidade cristã. A graça é o favor de Deus sobre nós, mas existe uma responsabilidade, amém? Vocês estão comigo aqui? Não dorme não, gente. Está acabando. Existe sim uma responsabilidade. Render-se incondicionalmente a Deus é o primeiro passo para a gente conseguir viver a liberdade cristã, é se rendendo a Ele. A primeira coisa, vamos lá no verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Então o primeiro passo é submeter-se a Deus. Submeter-se num mundo onde a gente agora está cheio dos ismos, machismos, feminismos e vários ismos. Submeter-se, sujeitar-se é uma palavra que dói, que faz a pessoa até arrepiar, porque ninguém gosta. O mundo é tão sutil nos pecados, e esses ismos e essas bandeiras que são levantadas, de todos os partidos e de todos os ismos aí, eles fazem com que, se você reparar, é o povo que mais causa guerra, é o povo que briga. Sabe por quê? Porque no fundo todo mundo é tão orgulhoso que ninguém quer, não tem uma coisa de defender o seu direito, tem de tirar o direito do outro. Ultrapassa o defender e o ser igual. A gente quer ser superior. Isso é um desejo que a queda já trouxe para nós. O desejo de vencer sobre o outro, de ser superior ao outro, está intrínseco na natureza caída. Mas o submeter-se é a primeira palavrinha que a gente tem que aprender para vencer o pecado e para vencer, para ser maduro, para vencer o mal. Submeter-se a Deus. E o segundo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido. Tem um monte de crente que morre de medo do diabo, morre de medo até hoje. Tem gente que, você já viu na cultura judaica, se você ler a Bíblia de fora a fora, você não vai ver medo na cultura judaica. Você não vai ver essa concepção do diabo sendo forte, essa ideia dualista, do bem contra o mal, do diabo de queda de braço com Jesus, igual tem algumas imagens na internet. Essa ideia não existe para o judeu e não deveria existir. Isso foi implantado na idade medieval, no catolicismo, com o diabo com um garfinho, a tortura. Isso tudo foi uma manipulação de imagem ali para as indulgências, para as coisas ali, foi político. Se você olhar biblicamente, o cristão não tinha medo do diabo. A consciência que o diabo é inferior a nós, sem subestimá-lo, claro, porque ele é superior em poder do que um ser humano. Mas ele não é superior a um cristão, a um crente em Deus, porque toda a autoridade, Jesus fala, foi me dada, no céu e na terra e debaixo da terra, e eu dou para vocês. Em meu nome, vocês vão pisar serpente, escorpião, toda a obra do mal, e nada, absolutamente nada, causará nenhum dano. Mas tem gente que escolhe ter medo, escolhe ficar subjugado pelo domínio e pela ideia do diabo poder fazer qualquer coisa contra nós. O diabo não pode fazer nada que Deus não deixe ele fazer, nada. Lutero vai falar que ele é um cachorro na coleira de Deus, onde Deus usa o próprio diabo como instrumento de correção. Quando Paulo fala assim, olha, aquele menino que tinha adulterado com a própria madrasta, Paulo fala, entrega ele para o diabo. Depois, por que entregar para o diabo? A palavra feia, eu e a Ingrid aqui da igreja, a tesoureira, ela fica zoando, ela fala, não, vou entregar esse plano para o diabo, quando a gente está brincando aqui. Por quê? Entregar para o diabo seria nada mais, nada menos do que entregar a pessoa, excluir ela da igreja, deixar ela padecer sozinha no mundo, porque ela entrega as próprias paixões, os próprios desejos, ela mesma já está fazendo ali. Isso é ser entregue ao diabo. Ela já está entregue ao diabo quando ela está entregue à própria vida, aos próprios desejos. E aí essa pessoa ela é peneirada pelo diabo, no sentido de
provada, e aí ela retorna. E Paulo vai restaurar depois esse rapaz, depois nas cartas da frente. Então, nós devemos não ter medo do diabo, nem fugir do diabo, mas resistir. Se o diabo vier trazer qualquer tipo de afronta, o que nós devemos fazer é resistir. Resistir é o quê? Não sair da posição. Resistir é provocar resistência, é estar aqui e eu não arredo meu pé. Eu sei quem eu sou em Cristo, amém? Depois, no verso 8, mantendo-nos perto de Deus, vamos ver aí? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, Deus, quando a gente fala de salvação, Deus deu o primeiro passo. Ninguém, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Agora, quando a gente fala de relacionamento com Deus, aí sim, tem que pagar um preço. Quem ora mais, busca mais a Deus, vai ter mais amizade com Deus, vai ter mais experiências com Deus e mais relacionamento com Deus. Tem gente que no dia bom, o dia que está bom, o dia que está afim, ora ali um pouquinho mais, lê a Bíblia e já pensa que Deus tem que falar tudo, revelar os segredos, os mistérios do céu para ele. E aí Deus não faz o que a pessoa fez, o que ela queria, a pessoa pirraça. É uma vida de relacionamento. Um relacionamento humano não se constrói de um dia para o outro, quanto mais um relacionamento com o Senhor, que é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que nem com a eternidade nós vamos conhecer a Deus completamente, nem na eternidade, porque Ele é totalmente outro. Então nós precisamos nos relacionar com o Senhor, aproximarmos dEle. Como que nós nos aproximamos do Senhor? Através da palavra, através da comunhão com os irmãos, através da obediência. Já estou acabando. Verso 9 e verso 10 traz aí os últimos segredos para a gente poder vencer aí. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante da mão do Senhor e Ele os exaltará. Trocar aqui alegria por tristeza, em que sentido? É justamente reconhecer que a gente não está tão bom quanto a gente pensa, que a gente não é isso tudo que a gente acha. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não estava aqui. Se a gente olha para isso e acredita dessa forma, a gente desperta para entender que a gente não é nada e ninguém sem o Senhor. E é por isso que a gente se humilha debaixo da poderosa mão dele, para que Ele nos exalte. Porque se a gente se exalta, a gente perde. A gente erra, porque a gente não dá conta de se exaltar. Nós não fomos feitos para administrar glória. A glória é só de Deus. Deus é o único que pode querer e exigir glória. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Teve uma vez que eu até estava conversando com o Sean sobre isso, né? Por que Deus criou a humanidade? Por louvor da sua glória, está escrito na Bíblia. Ah, mas para que Deus quer louvor e glória? Ah, porque Ele é Deus. Ah, mas não é feio querer glória? É feio para mim e para você, que somos seres humanos, mas para Ele não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode querer e exigir toda glória, toda honra e todo louvor, porque Ele é. Tem alguém maior do que Ele? Então Ele pode. Então Deus, Ele exige que nós nos humilhemos diante dele para que Ele nos exalte. Mas por que a gente precisa se humilhar? Não é porque Deus quer que a gente se humilhe, é porque Ele sabe que nós precisamos dessa postura de humildade para que a gente consiga se aproximar dele. Porque se a gente se aproxima dele de forma orgulhosa, nós somos resistidos, porque Ele resiste o soberbo e dá graça para o humilde. Então uma coisa puxa a outra, né? Para finalizar aqui, verso 13, ouça agora, vocês que podem, hoje ou amanhã, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para, faz assim ó, seu irmão, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí ele vai falar sobre essa questão de depender do Senhor, de lembrarmos que nós não somos nada nem ninguém longe da mão dele, que a gente antes de dizer, até mesmo antes de dizer amanhã eu vou fazer isso, a gente fala, se Deus quiser amanhã eu vou fazer isso. E aqui não é para usar a palavra se Deus quiser toda hora como gíria, vocabulário, não, que tem a ver com o coração, né?
Eu posso falar, não, amanhã eu vou fazer isso, mas dentro de mim eu sei que é confiando que o Senhor vai me ajudar. Se Deus quiser eu vou fazer, porque eu mesmo não posso. Eu mesmo não posso fazer nada de mim mesmo. Eu mesmo não dou conta de fazer nada de mim mesmo, amém? Então vamos ficar de pé no nosso lugar. Todo mundo recebeu sua ceia? Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu o cálice, o pão. Enquanto você vai se preparando, o louvor nós vamos ministrar mais um louvor, mas eu quero que você ore no seu lugar, nesse dia de ceia, nesse dia de comunhão com o Senhor. Apresente para Ele aí no seu coração todas as suas motivações, seus desejos. Apresente a Ele aí essas guerras internas, né? A guerra contra o mundo, contra o pecado, a guerra contra você mesmo, a guerra contra os irmãos, o coração que julga. Apresenta diante de Deus os inimigos, né, da nossa alma, a necessidade que nós temos de nos humilhar, de nos submetermos diante da presença dEle. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso e nós não. Se o Senhor não tivesse nos atraído para a Tua presença, nós nem estaríamos aqui hoje. Se o Senhor não tivesse se revelado para nós nem poderíamos ser quem nós somos, Seus filhos. E hoje nós queremos, Senhor, como diz a Tua palavra, fazer menção do Senhor, trazer à memória o Teu sacrifício por nós, até que o Senhor venha. Pai, nós cremos que o Senhor vive por todo sempre, viverá e virá resgatar a Tua igreja. E nós estamos aqui, Senhor, disponíveis em Suas mãos, para sermos, ó Deus, usados e para vivermos em fé e darmos frutos que permaneçam. Pai, enquanto o Senhor não vem, nos ajuda a manter o nosso coração puro e íntegro diante do Senhor, aprendendo, crescendo. Claro que nós não somos perfeitos, mas nós buscamos, ó Deus, o Senhor. Buscamos nos aperfeiçoar no Senhor e na Tua vontade para nós. Que a nossa fé seja manifesta em obras. Que o nosso crer, que as nossas crenças sejam, Senhor, manifestas através das nossas ações. Que nós Te honremos com os nossos atos. Que a nossa palavra não seja apenas uma palavra vazia, mas que ela seja carregada de gestos que falem também acerca do Teu amor, da Tua vida. Nós ansiamos pelo Senhor. Reconhecemos que o Senhor é e nós não somos. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Sua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome!
nós nos lembramos da sua morte, do teu sacrifício na cruz do Calvário pela nossa própria vida, para que nós pudéssemos nos achegar diante do Senhor sem nenhuma culpa, sem nenhum peso do pecado, mas como se o pecado nunca tivesse existido. Nós podemos nos achegar ao Senhor, crentes, confiantes, convictos do perdão, da vida nova, da restauração, por causa do teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa obra tal que nos faz livres, nos faz santos, e nós podemos caminhar em liberdade. Obrigado por isso, Senhor. Lembramos do teu nome, lembramos da tua morte até que o Senhor venha. Pai, tomamos agora o nosso pão e o nosso cálice, simbolizando o corpo do Senhor que foi dado, que foi moído, que foi dado a nós. Comemos desse pão agora, em nome de Jesus. Da mesma maneira, tomamos agora o cálice, que simboliza o sangue do Senhor, o sangue dessa nova aliança, dado por nós na cruz do Calvário. Pai, bebemos desse cálice agora, com alegria no nosso coração, por essa aliança feita por nós, crendo que jamais o Senhor precisará morrer novamente por nós. A obra foi feita, o sacrifício foi feito e nós vencemos. Vencemos porque o Senhor venceu, Pai. Bebamos do cálice, lembrando desse sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. Aleluia. Declara: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia. Ela está vazia porque ele ressuscitou, aleluia. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste. Só importa que esse nome somos salvos. Glória a Deus por isso, aleluia. Meu irmão, você que está em casa e que de repente não entende tão bem a palavra e ouviu do Evangelho, se sentiu tocado pela presença do Espírito Santo de Deus e quer se entregar para Ele, quer colocar seu coração diante dEle. Você que está aqui, você que está em casa, faça isso no seu lugar, coloque aí a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor, eu me entrego ao Senhor agora. Eu não entendo bem a Tua palavra, não entendo bem o Evangelho, mas eu me senti tocado pela Tua palavra, não pela emoção, mas tocado pela verdade do Senhor. Eu quero viver essa vida fora dos dogmas de uma religião, de uma igreja com paredes. Eu quero viver aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero viver o Evangelho.
Eu quero viver as boas novas da salvação. Eu quero ser melhor. Eu quero ser alguém que vive com o Senhor. Eu quero ser salvo e viver com o Senhor na vida eterna. Eu quero fazer parte dessa grande família do Senhor. Mas eu sei, Pai, que eu preciso primeiro reconhecer o Senhor, me humilhar e reconhecer o Senhor como Salvador, mas também como Senhor, como meu dono, como aquele que eu me submeto. E é por isso que eu me achego ao Senhor com humildade e te peço, entra na minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você que orou assim comigo, que está aí em casa, entre em contato conosco aí mesmo no Facebook, no YouTube, em qualquer rede social. Se você digitar ali também Lagoinha Horto, você vai encontrar nosso telefone, nosso e-mail. Nós estamos aqui para te servir. É tão importante que você que não conhece o Senhor, que você entre em contato para que a gente possa te acompanhar, mandar um livro, te dar ajuda, suporte para que você caminhe. Tudo é novo quando a gente começa a caminhada cristã. É como um bebê caminhando, engatinhando, e a gente precisa de alguém para dar a mão, para nos ajudar a mudar toda a nossa história. Deus te abençoe, aos meus irmãos também. Vamos viver uma semana linda e santa em nome de Jesus.